1 Crônicas, capítulo 16, verso 22, está escrito: Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Por diversas vezes já ouvimos pastores, bispos, líderes cristãos de forma geral, dizerem em suas pregações que eles não devem ser criticados, repreendidos, exortados, e que, pelo contrário, devem ser sempre honrados e respeitados, porque são ungidos de Deus. E aqueles que discordam dessas pessoas estariam debaixo de maldição, trazendo juízo para a sua vida, porque supostamente esse texto estaria dizendo que é proibido tocar nos ungidos de Deus. Eu percebi que existe muita dúvida em relação a esse assunto. Por isso eu resolvi trazer um esclarecimento à luz da palavra. Quando os pastores cometem erros, eles só podem ser corrigidos por Deus? Eles não podem ser contrariados ou receber algum tipo de crítica? Eu quero dizer que essa é uma falsa doutrina que tem sido apregoada por muitas pessoas. Na maioria das vezes, ela é usada por líderes de determinadas igrejas com o intuito de manter as pessoas em um cativeiro espiritual. As pessoas ficam em uma determinada igreja, mesmo contrariadas, mesmo vendo um monte de coisas erradas, mas elas permanecem ali com medo de serem amaldiçoadas, caso se desliguem daquela instituição. E geralmente existem histórias que os outros membros contam de pessoas que saíram e que tiveram suas vidas arruinadas, como forma de sustentar essa teoria. Primeiramente, eu quero te dizer que ninguém tem o poder de amaldiçoar o que Deus já abençoou. Outra coisa importante que nós precisamos analisar é que esse texto que foi mencionado, assim como todos os textos da Bíblia que são usados para embasar algum argumento, eles precisam ser analisados de forma contextual. Ou seja, é preciso saber para quem foi escrito, quando foi escrito e por que foi escrito. Nós não podemos simplesmente pegar um versículo isolado e criar uma doutrina. Nesse caso aqui de 1 Crônicas 16, o texto que normalmente é apropriado pelos pastores, apóstolos, bispos e etc., para justificar a sua imunidade, Davi estava escrevendo ali um salmo de ações de graças por causa da volta da Arca da Aliança para o meio do povo de Deus. Lembrando que a arca estava perdida desde a época dos juízes, quando o povo se afastou dos caminhos do Senhor. Davi estava lembrando com aquelas palavras das bênçãos de Deus. Ele falou das promessas que foram feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e lembra de como o Senhor estava transformando Israel em um grande povo. E é nesse contexto que Davi fala da proteção de Deus sobre o seu povo, diante dos reis tiranos que queriam os destruir. Davi estava repreendendo os reis que queriam tocar ou fazer mal ao povo de Deus e aos seus profetas. Portanto, de maneira alguma podemos usar esse texto como uma repreensão de Deus para as pessoas que criticam, que discordam ou que em algum momento chamaram a atenção de algum pastor ou de algum servo de Deus, seja pelo motivo que for. Não é isso que as palavras de Davi querem dizer. Ele estava querendo demonstrar que havia uma proteção de Deus sobre aquele povo que foi escolhido, que estava em formação. Esse é o verdadeiro sentido de não tocar
nos ungidos do Senhor. É claro que existe sim uma liderança que foi constituída por Deus para conduzir a igreja. Vários textos bíblicos deixam isso claro. Efésios capítulo 4, no versos 11 e 12, diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O apóstolo Tiago escreveu também que, se estiver alguém doente entre nós, que devemos levar o doente até os presbíteros, até os líderes da igreja, e eles deveriam orar e ungir o enfermo. Existe sim uma autoridade que foi delegada por Deus, mas que de forma alguma essa posição nos isenta de sermos repreendidos ou nos exclui de sermos julgados pelo Senhor da mesma maneira, porque Deus não faz acepção de pessoas. Como exemplo na Bíblia, podemos citar o próprio Davi, que na posição de rei foi repreendido pelo profeta Natã, por ter adulterado com Batseba e por ter matado Urias. O apóstolo Paulo também repreendeu a Pedro diante de um comportamento errado dele, quando ele viu que Pedro não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho. Pedro queria agradar aos gentios e também aos judeus, de acordo com a sua conveniência. A Bíblia não oferece nenhum tipo de privilégio que acoberte um comportamento errado de nenhum servo de Deus. É claro que devemos tratar a todos, sem exceção, com respeito e honra. Porém, todos nós devemos estar abertos às críticas construtivas. Precisamos assumir os nossos erros e ter um coração ensinável, disposto a mudar a nossa atitude naquilo que for necessário. E para encerrar, eu quero dizer que não existe uma maldição de Deus sobre as pessoas que questionam líderes. Na verdade, muitas vezes ficarmos calados diante de uma situação onde claramente a liderança está em pecado é que se torna algo condenável aos olhos do Senhor. Para Deus, não existem títulos, cargos, posições sociais que diferenciem as pessoas. Todos nós estamos sujeitos ao julgamento do Senhor. Não importa a posição em que estivermos. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Deus, eu te peço que os nossos líderes tenham sabedoria e discernimento para conduzir as ovelhas do Teu rebanho, aquelas que foram colocadas sob a sua responsabilidade, e que eles mesmos possam ser o exemplo e o referencial para a nossa vida, com uma conduta ética e íntegra. Que o Senhor nos conduza a um caminho de santidade e, se preciso for, levante homens e mulheres que irão repreender com amor aqueles que o Senhor colocou como autoridade espiritual nessa terra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo, coloque a sua opinião sobre esse assunto e deixe ali o seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.